capítulo 4, verso 9 até o 12. Encontrou? Abra a Bíblia no meio. Se você não tem nada, vai abrir os Salmos, vai um pouquinho para a direita e começa a olhar, você acha. Certeza que está entre Gênesis e Apocalipse. Então está projetado aqui. Está na Bíblia, só que não lê. Quantos aqui leem o Eclesiastes? Já leram? Pouca gente, até que tem bastante. Perguntasse Salmos, todo mundo levantava a mão no Novo Testamento, no Eclesiastes. Diz assim: melhor é serem dois do que um. Entendeu por que é para casais? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, ou da sua fadiga, da sua labuta, do trabalho árduo, né? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, está aí outra razão porque se pensa em casar, né? Eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite com a Tua palavra, que o Senhor colocou no meu coração, possa abençoar meus irmãos aqui nessa noite, cada um de nós. Eu quero pedir, ó Deus, esse texto da Tua palavra seja para nós hoje a Tua palavra, primeira, esse domingo de 2015. Ó Deus, fala ao coração, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes é um livro bastante estranho, na verdade bastante esquisito. Quem já leu, não sei se percebeu, mas ele começa dizendo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E vaidade ali, Eclesiastes, não é aquela vaidade, por exemplo, da moça vaidosa, que usa maquiagem, exagera às vezes, né? Exagera tanto que o templo do Espírito Santo fica catedral, né? E usa os aparatos todos. Não é essa vaidade aí. Não é a vaidade do jovem que gosta de se vestir bem, o garotão, né? Aqueles penteados esquisitos hoje aí, né? Para ver se de alguma forma chama atenção, impressiona as garotas, né? Essa vaidade humana da boa apresentação, não. Vaidade não é isso. Quem tem a versão NVI vai ver lá que fala de inutilidade ou futilidade. O que quer dizer vaidade de vaidades? Tudo é vaidade. O que está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, a vida não tem sentido, nada tem sentido. Se você parar para pensar mesmo, as coisas não fazem sentido. Ele começa dizendo: olha, a gente morre, os animais morrem, todo mundo vai para o mesmo lugar. É tudo a mesma coisa. Aliás, logo no capítulo 1 ele vai dizendo: olha, é tudo a mesma coisa, está sempre se repetindo. Nós tivemos agora, por exemplo, o final do ano, Natal, as mesmas coisas. Teve fogos em vários lugares, aqueles famosos fogos lá do Rio de Janeiro, em Copacabana. Você se reuniu com a sua família, provavelmente o mesmo peru, o mesmo frango, a mesma lasanha, sei lá, né, o mesmo pernil. E passou lá com a sua família no Natal, no Ano Novo passou de outro. Mas não, 2013 foi a mesma coisa. E Eclesiastes capítulo 1 vai dizendo isso: olha, é um ciclo sem fim de mesmice. Tudo que foi, voltará a ser. E aí a famosa declaração do Eclesiastes: não há nada novo debaixo do sol. Tudo que você viu, em alguma ocasião já aconteceu. Nada se repete. Por isso tudo é uma futilidade sem fim. É um sopro, é um vento que não tem sentido. Mas de uma maneira talvez surpreendente para quem começa a ler o texto, ele termina dizendo que tem sim alguma coisa que é muito importante.
dá sentido para a vida? Primeiro é o temor de Deus. Os últimos versículos falam isso. O que dá sentido para o ser humano como tal é o temor de Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus vai pedir conta. Aliás, ele fala para os jovens, né? Olha, faz o que o seu coração está mandando. Pode ler lá o capítulo 11. Faz o que o seu coração está mandando. Só lembra que tem um Deus no céu que vai te pedir conta. Mas não é pecado ser alegre, não é pecado fazer coisa boa, pelo menos no Eclesiastes, né? Então isso de fato é bastante interessante. Esse na verdade é o tom que a gente tem no livro de Eclesiastes. O texto que nós lemos aqui, especialmente, falou ao coração, principalmente por causa da ideia das relações interpessoais. É isso que está falando. Embora ele esteja falando de duas pessoas, é melhor serem dois do que um. O que ele está querendo dizer? Que é melhor estar acompanhado, ao contrário, um pouco ao contrário, né, do ditado popular. É melhor só do que mal acompanhado, é verdade. Mal acompanhado é ruim, mas só também não é muito bom não, né? Só também não é muito bom, deve ser nada bom, na verdade. Então, esse texto que nós acabamos de ler, embora muito usado para encontro de casais, ele tem, na verdade, um sentido mais amplo. Isso vale para casais, é claro, vale para o homem, vale para a mulher, vale para a ideia do relacionamento conjugal. Há muito que nós poderíamos falar sobre isso, mas como nós temos aqui muito mais de casais, eu quero pensar nesse texto em termos de o valor da outra pessoa que está do seu lado, até dentro desse nossa ênfase do ano de que nós somos um. Nós somos muitos, porém somos um. E para entendermos que somos um, nós precisamos entender qual é o valor e como é importante você ter alguém do seu lado, ter alguém caminhando com você, ter alguém que está na jornada com você. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Estar acompanhado, estar com pessoas faz toda a diferença. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Eu e você somos pessoas que precisam se relacionar com outras pessoas. Aliás, todo ser humano normal precisa se relacionar com outras pessoas. Eu estou falando do ser humano, nem estou falando de crente. Por que eu estou falando de ser humano? Por causa do Gênesis. Como é que diz Gênesis 1, 26, 27? Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E na sequência diz: e criou Deus o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Interessante. Fomos feitos à imagem de Deus, que estava ali falando: façamos o homem a nossa imagem. E Deus está falando com quem? Hã? Você já falou sozinho com você mesmo? Já falou? Alguém já pegou você falando sozinho assim? Comigo já aconteceu, tá? Aí você disfarça. Você fez isso? É bom que hoje tem celular, né? Você anda no celular, está falando sozinho, está disfarçado, assim, falando no celular. Mas é meio estranho uma pessoa que fala com ela mesma. Pois é, Deus fala com ele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E na sequência diz: criou Deus o homem à sua imagem. Por que Deus fala façamos o homem à nossa imagem? Porque Deus, na sua natureza, ele é plural. Você sabe disso. A doutrina da Trindade é difícil de explicar, mas não é tão difícil de entender. Porque Deus, na sua natureza, ele é relacional, faz parte da natureza divina. Ele é um só, mas ele também é plural. Interessante isso. Às vezes difícil de entender, mas de fato é o que nós temos, né? Deus é assim: façamos o homem a nossa imagem. E ele diz: fez o homem, Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso é, o ser humano é relacional na origem. O que Deus disse para Adão quando fez Adão? Não é bom que o homem esteja só. Faria uma ajudadora, uma que esteja como que diante dele. Então nós, seres humanos, na nossa natureza,
nós temos essa característica de nos relacionarmos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a igreja existe. É por isso que a sociedade sempre se organizou em grupos. É por isso que um garoto olha para uma garota, gosta dela, quer se casar com ela, quer ficar com ela, quer formar uma família, quer andar com ela, quer conviver com ela e quer viver a vida junto. Porque isso é uma necessidade e faz parte da nossa natureza humana. Mas o que estragou isso foi o pecado. Fez uma devassa aí, né? Quebrou relacionamentos. Essa nossa natureza de nos relacionarmos nos torna, com o pecado, vem a ênfase na individualidade. É claro que nós somos indivíduos, eu e você, cada um de nós aqui, somos indivíduos independentes, mas não tão independentes. Nós precisamos uns dos outros, como eu já falei aqui, nós precisamos nos relacionar. O relacionamento com outras pessoas é algo que está relacionado à saúde do ser humano. É por isso que lá no Novo Testamento, a oração de Jesus é para que os seus discípulos sejam um, como ele e o Pai, tema do nosso acampamento. Eu rogo não só por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim, que eles sejam um, assim como eu, ó Pai, e tu somos um. Assim como tu és em mim e eu em ti. A oração de Jesus foi essa. Por quê? Por causa do começo lá. O começo era justamente esse o plano de Deus. Deus na sua natureza se relacionando com o homem, com o ser humano, a sua imagem e semelhança. Com a desobediência, com o pecado, isso ficou quebrado. O que aconteceu com Adão e Eva? Correram de Deus. Fugiram de Deus. É Deus que vai ao encontro deles. E aí, a partir daí, nós seres humanos vivemos numa situação terrível. Qual é a situação terrível? Nós somos como um porco-espinho, né? Nós precisamos uns dos outros, mas frequentemente nos espetamos. Essa é a realidade da sociedade. Olha as guerras no mundo, olha os problemas sociais do mundo, olha a situação do mundo como é. O ser humano precisa se relacionar, mas tem dificuldades de conviver com o outro. A gente procura o outro, mas nós também temos dificuldade de nos relacionar. Então esse é o desafio. O desafio de sermos um é de alcançarmos e de buscarmos esse ideal de Deus, desde lá do início, de que fôssemos um com Ele e uns com os outros, na verdade. A ceia do Senhor, que acabamos de celebrar aqui, nos fala disso. De sermos um com Cristo e uns com os outros. Como eu disse agora há pouco, é comunhão no corpo de Cristo. É comunhão, essa comunhão inclui o pão como símbolo do corpo de Cristo e o sangue, o vinho, como símbolo do sangue de Jesus. E é nesta base que nós podemos ter comunhão, mas nós temos comunhão juntos. A celebração da ceia é em conjunto, é com a igreja junto por causa disso. Porque ela é símbolo da comunhão. O eu e o Pai somos um, Jesus, é, na verdade, dividido com os seus discípulos, compartilhado com os seus discípulos, para que eles também sejam um da mesma forma. Agora o texto, por isso que o texto diz, é melhor serem dois do que um, é melhor. Por que o texto fala que é melhor? Bom, eu penso aqui pelo menos duas razões. Por que ele fala que é melhor? Primeiro, porque há um lado da individualidade de cada um de nós que é legítimo. Você é uma pessoa, tem um nome, tem um RG, tem uma família, tem um pai, tem uma mãe. Não há ninguém no mundo igual a você. Não há ninguém no mundo igual a mim. E nunca haverá. Já pensou nisso? Como a individualidade do ser humano é absolutamente radical. Até mesmo os gêmeos. Tem algum gêmeo aqui?
né? Mas você olha, não sei quem é, mas ele sabe. O pai e a mãe sabem. Nós tivemos em Jundiaí uma situação interessante de 2 gêmeos na igreja, 2 homens, casados com 2 irmãs. Elas não eram gêmeas, mas uma casou com um, uma casou com a outra. E a pergunta que o pessoal faz assim sempre é: vocês nunca confundiram? Eu falo, não dá para confundir, porque não é igual. É muito parecido, mas não é igual. São seres, indivíduos absolutamente singulares, ainda que sejam muito parecidos, ainda que lá na sua aparência, na sua constituição humana, no gene lá, eles são muito parecidos, porque vêm do mesmo pai, da mesma mãe, foram gerados numa mesma ocasião, então são muito parecidos, mas na verdade são indivíduos bem diferentes. Bem diferentes. Então a individualidade, ela é radical. Cada um de nós somos seres absolutamente individuais. Somos indivíduos. Nesse sentido é interessante porque, por exemplo, Ezequiel, o livro de Ezequiel de Jeremias vai enfatizar isso. O livro de Ezequiel diz o seguinte: não se dirá mais em Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, porque a alma que pecar, essa morrerá. A individualidade chega a esse ponto de dizer: você é responsável pelos seus atos. Você não pode culpar os outros absolutamente pelos seus atos. Você é responsável por eles diante de Deus. Então há uma individualidade que tem um lado da legitimidade, mas que quando exagerada, quando exacerbada, leva para longe daquilo que foi o propósito de Deus. Se há uma individualidade, também há uma necessidade de comunhão, de sermos um, de compartilhar a vida, de compartilhar a esperança, de compartilhar sonhos, de compartilhar a mesma fé e de aprender juntos. É isso que dá dignidade à vida, mais ainda no Evangelho. Mais ainda no Evangelho. A partir disso, eu quero compartilhar com vocês essa noite algumas áreas que o texto destaca desta relação interpessoal tão importante, deste jogo, desta realidade de que nós somos indivíduos, mas que para sermos completos precisamos nos relacionar. E é o que dá sentido à igreja. Em primeiro lugar, o que o texto fala aí? Olha lá: melhor é serem 2 do que 1, por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Que coisa! É melhor, na hora de trabalhar, é melhor sem dupla, não é não? Ou é melhor carregar o piano sozinho? Eu coloquei uma foto ali. Dá para ver aí? Assim é melhor, né? Imagina uma só, não sei, acho que é mulher, né? Carregando isso sozinho. É mais difícil. Trabalho aí é labuta. É quando você vai à fadiga. Quando você luta. Aliás, é bom a gente lembrar que o trabalho árduo é consequência do pecado na vida. O que foi que Deus disse para Adão? Está lá Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalho passa a ser labuta, passa a ser luta, passa a ser fadiga, passa a ser algo que você faz porque tem que fazer. Mas, pô, pastor, logo hoje você fala isso, amanhã é segunda-feira, acabou o feriado prolongado. Eu queria ver a realidade da vida. E para todos nós, na verdade. Talvez alguns não trabalham amanhã, mas trabalham depois. Trabalham de outra forma. Mas isso faz parte, de fato, da nossa vida. Agora, uma frase famosa, né? O trabalho dignifica o homem. Vocês concordam com essa frase? Dignifica mesmo? E a mulher também, né? Ou não? O trabalho dignifica o homem. Eu fiquei procurando na internet quem foi que disse isso. Para falar mal dele, não sei quem foi.
seu Madruga já pensa diferente, né? A frase dele, do seu Madruga, na verdade foi outra. O seu Madruga disse o seguinte: não há trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Mas o trabalho faz parte da vida, faz parte dos sonhos, das realizações do ser humano. Nós sabemos disso. O brasileiro às vezes quer, na verdade, cortar etapas, jogar na loteria, quer ficar rico, ficar feliz, né? Estava esse final de semana lá em Ribeirão Preto e tinha um rapaz, colega da família lá do meu cunhado, que é carcereiro, agente penitenciário, esse é o novo nome, tá? Agente penitenciário. E eu estava falando o seguinte: tinha uma pessoa presa lá, um homem preso, que agora no induto que chama, né, do Natal, a mulher foi buscá-lo até de motorista. Mas por quê? Porque é o seguinte: o cara deu um golpe e ganhou o suficiente para sustentar 3 gerações. E vai cumprir, pela lei brasileira aí, 4, 5 anos de cadeia e depois vai ser solto. Vai ficar na boa. Esse é o sonho do brasileiro, né? Dá um golpe, ganha dinheiro para viver na boa o resto da vida, né? E acha que isso é o que dá sentido à vida. Aliás, há milhões que fazem isso. Acabou aí a Mega Sena da virada, né? Todo mundo jogando, por quê? Que é o sonho de não trabalhar mais, só ficar na boa. Só ficar na boa. Mas a verdade é que nós, na nossa vida, trabalhamos. Você trabalha. A maioria trabalha. E aliás, mesmo aqueles que às vezes ganham, tem esses prêmios de loteria, acabam perdendo tudo depois. Mas é melhor quando a gente tem algo para fazer e nós fazemos juntos. É melhor serem 2 do que 1. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa igreja isso. Muito trabalho. Nós vamos trabalhar. Mas o trabalho aqui não tem a ver com a dignidade de você pôr pão na mesa. Não tem a ver com a dignidade de você dar educação para os seus filhos. Mas tem a ver com resgatar pessoas, com trazer pessoas, famílias que sejam abençoadas. Deus vai usar você. Deus vai usar esta igreja. Eu quero dizer aos irmãos, é muito melhor quando isso acontece e nós fazemos isso juntos. Todos trabalham, todos desfrutam. Segundo lugar, segunda comparação que ele faz aí é o fracasso, né? É melhor trabalhar junto? Bom, melhor quando tem 2, mas também é melhor quando você tem alguém na hora do fracasso. Aliás, eu estava vendo também essa questão do fracasso. De fato, é melhor fracassarmos juntos. Por quê? Porque fracasso, segundo os grandes especialistas, faz parte do sucesso. Fracasso faz parte do sucesso. Eu estava lendo na internet que a maioria dos homens empresários bem-sucedidos fracassaram pelo menos 3 vezes. Todos consultados. Por quê? Porque para chegar lá acontecem fracassos. Faz parte da vida. Faz parte inclusive da vida cristã. É claro, gente, nós temos, como a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. E nós somos convidados a crer nisso. E quero desafiar você e dizer a você que isso é verdade. Nós precisamos alimentar essa fé, mas ao mesmo tempo que isso é verdade, no que diz respeito à nossa trajetória, na nossa vida pessoal, no ministério, na igreja, na nossa vida familiar, em várias áreas da nossa vida, nós estamos sujeitos a fracassar. Quantos aqui já não tiveram a experiência de projetar alguma coisa na sua vida, planejar alguma coisa e depois não deu em nada? Quem aqui, por acaso, nunca experimentou o sentimento de ter fracassado em alguma coisa? Algo que você planejou e não deu certo. Algo que você fez e não funcionou.
Todo mundo experimenta isso. Agora tem uma coisa que eu preciso dizer. Por que os fracassados se levantam? Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu posso dizer: fracassados se levantam porque recebem ajuda. Alguém ajuda. É como diz o texto aqui: porque se cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Não haverá outro. Então, o fracasso, alguma coisa que não dá certo, faz parte da vida. Aliás, faz parte inclusive de trajetória da igreja. Porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. Nem tudo que planejamos e fazemos dá exatamente como pensamos. Aliás, isso é parte do processo para que eu e você possamos nos tornar crentes melhores. O fracasso faz parte. Você sentir a sua limitação. Aliás, é o que o Novo Testamento ensina. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O apóstolo Paulo diz lá, 2 Coríntios capítulo 12, teve a tremenda experiência de ser arrebatado ao terceiro céu. Foi lá nas regiões celestiais. Já pensou isso? Só que ele diz que para que ele não se ensoberbecesse, lhe foi colocado um espinho na carne. E ele diz: eu pedi ao Senhor para que o tirasse 3 vezes. E ele me disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, fracasso, gente, faz parte do processo para que eu e você cresçamos. Mas este fracasso compartilhado, quando estamos juntos, é melhor, porque podemos nos erguer juntos. Nem tudo dá certo. Nem tudo que a gente pensa acontece. Não é porque estamos num ambiente de igreja que tudo acontece com perfeição. Estou há 30 anos no ministério, eu sei disso. Nem tudo acontece como nós planejamos. Mas quando estamos juntos, nós podemos começar de novo. Quando estamos juntos, um levanta o outro. Um apoia o outro. Não é? Quantas vezes vários já tiveram essa experiência? Os maiores, a gente pode chamar de fracasso, não sei, mas da vida, né? O maior fracasso da vida é a morte. Quando você perde uma pessoa querida, onde é que você acha consolo? Nos parentes, em quem está próximo, em quem está perto, em quem dá um abraço, né? Em quem dá o ombro para chorar. Os irmãos se unem, se juntam, as pessoas da família se juntam, vamos continuar, e continua, porque encontra apoio. Não é assim que acontece diversas vezes? Tenho certeza que há muitas pessoas aqui já tiveram esse tipo de experiência, diante de uma tristeza, de um fracasso, de uma desgraça, de uma coisa ruim na vida, foi o apoio dos outros que ajudou. De fato. É por isso que no texto de domingo passado, Paulo diz: olha, nós crescemos quando as juntas ligaduras ali estão bem unidas, nós crescemos juntos em amor. Então estar juntos, caminhar juntos, porque se um cai, o outro estende a mão e levanta. E levanta. Se você fracassar, quem é que vai te estender a mão? Sabe qual é o problema que a gente enfrenta muitas vezes? É que o sucesso nos afasta dos outros. Eu vejo isso acontecer muito em igreja. Igreja é mais ou menos assim: a pessoa começa lá, vai progredindo na vida, vai ficando bem, vai melhorando na vida, melhora emprego, é promovido, fica com uma condição financeira melhor, compra casa na praia, e vai indo, aí vai se afastando dos amigos, das pessoas, porque agora está em outra condição. E vem aqueles sentimentos mesquinhos, né? E na hora que fracassa, quem é que vai estar do seu lado? Às vezes eu ouço algumas coisas engraçadas, né? Algumas pessoas falam assim:
Na hora da dificuldade não tem amigo, todo mundo vai embora. Já ouviu isso aí? Quantas vezes eu ouço falar, né? Nessa hora que a gente fica com dificuldade não tem amigo, não aparece ninguém, todo mundo corre. Mas eu pergunto o seguinte: será que todo mundo corre não é porque outras vezes você também correu? Né? Às vezes eu também corri na hora que o outro precisava de ajuda. Na hora que o outro precisou de mim lá para levantar a mão, eu corri. Ou então, eu me afastei de todo mundo. Eu não valorizei as amizades. A minha situação melhorou, meu emprego melhorou, minha condição ficou melhor, eu desprezei os amigos. Depois fracassa. Há um ditado que diz: quanto mais alto a pessoa está, maior é o tombo. Provérbios diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Soberba, começa a ficar orgulhoso, esquece das pessoas, aí cai e fica prostrado porque não tem ninguém. Por isso que ele diz: é melhor que sejam dois, porque um levanta o outro. Aqui tem dois lados. Quem é o fracassado, a quem eu tenho que dar a mão? Tem que estender a minha mão. E o que eu estou fazendo com as minhas amizades, com os meus relacionamentos agora? Porque amanhã, quando o fracasso bate a porta, quando a dificuldade bate a porta, aí eu reclamo: ninguém me vê, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Mas tem uma trajetória de vida que mostra que eu também não me importei com ninguém. É por isso que ele fala que é melhor assim. E se é melhor, está falando justamente da nossa tendência à individualidade. Ou melhor dizendo, nossa tendência a exagerar a individualidade. Individualidade não é autossuficiência. Eu já falei outras vezes aqui que não pode ter dependência espiritual dos outros. Eu falei isso já em outras ocasiões. Aquelas pessoas que dependem, né? Se não for o missionário, não for o apóstolo, não for o pastor, não for a oração do bispo, da bispa, de não sei quem, daqui a pouquinho vai ter clone de Cristo aí também, né? Porque já tem até apóstolo, daqui a pouquinho tem clone de Jesus aí. Então, se não for a oração do fulano, não serve. Isso é dependência espiritual. Você não pode depender de ninguém. Por quê? Porque a sua relação com Deus é com você. A sua oração é tão poderosa quanto a minha. Mas dependência não é uma coisa. Autossuficiência é o contrário. É a pessoa que acha que não precisa de ninguém. Não, nós podemos depender uns dos outros, mas nós precisamos dos outros. Você precisa do irmão que está do seu lado, da irmã que está do seu lado. Você precisa. Nós precisamos uns dos outros. Terceiro, vimos rápido aí. Aconchego, palavrinha bonita, né, que eu achei. Aconchego. Eu preferi essa palavra. Quem fala aí? Também é melhor quando eles dormirem juntos. É melhor dormir perto de alguém, né? Principalmente da esposa. Às vezes o filho também vem por cima, só que o filho não dá pernada, né? Meu filho é assim. Mas quando você dorme juntinho ali no frio, aquece. Mas quando está sozinho, aí, meu filho, se vira, né? Então o aconchego não é só quando você dorme. Eu quero traduzir isso aqui em calor humano, porque melhor é um do que dois. É melhor dois do que um, né? Está dizendo. É melhor você estar acompanhado. Eu penso aqui no calor humano. Eu penso na minha própria experiência de família, sabe, gente? Eu tive uma experiência familiar assim. A minha família era meu pai, minha mãe e eu e minha irmã. E os meus tios sempre foram visita na minha casa. Visita assim, chegava lá, talvez alguns aqui tenham experiência, é costume de família. Chegavam lá, sentavam na sala, tomavam um cafezinho, ficavam 20 minutos e iam embora. Essa é a experiência que eu tenho de relacionamento com os meus tios. E hoje, olhando para trás, eu vejo como eu me sentia tão sozinho. Eu gostava muito de ir na casa do meu tio, nos pais da Dalete, porque lá eram várias crianças, vários meninos.
Eu gostava de brincar, gostava de pular. Eu tinha uma irmã de 4 anos mais nova. Então como é que você vai brincar com uma irmã? É diferente. Dá 4 anos de diferença, se sente meio sozinho. E sentir uma certa distância. Aí quando eu conheci minha esposa, a coisa lá é diferente. Lá, o cunhado vem, abre a geladeira, mexe tudo, né? Então eu fiquei impressionado. Meus filhos são felizes pelas tias que tem. Aliás, eu falo, eu nasci na época errada. Minha cunhada tinha que ser minha tia. Não é minha cunhada. Porque o meu filho, minha filha, que tiveram de carinho, de aconchego, de calor humano, que não era só meu, da minha esposa, mas da família, isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Você se sente protegido, se sente encorajado, a turma está junto, você sente aquele calor humano, não é só aglomeração, mas é essa coisa do aconchego. Isso é bom, isso nos fortalece, isso nos abençoa na nossa família. Então isso é de fato muito importante, o aconchego. É melhor serem 2 do que serem 1, porque um pode aquecer o outro, mas um sozinho passa frio. Por último, a última comparação que esse texto faz aí, eu apresento aqui, é a oposição. Tem uma foto aí. Olha o que ele diz aqui: também se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E aí a famosa declaração: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Conhece isso aí? Isso aí é um daqueles filminhos de criança chamado Vida de Inseto, que eu tive que ver muitas vezes por causa do Guilherme. E essa historinha é uma historinha muito interessante. Esse gafanhoto aqui chama-se Hopper, e essa formiguinha aqui chama-se Flick. E é a história de um formigueiro, resumindo, que é dominado por um grupo de gafanhotos. Os gafanhotos, o gafanhoto por ser mais forte, ele obriga as formigas a trabalharem o ano inteiro para juntar comida para o gafanhoto. Só que o gafanhoto faz o seguinte: ele sabe, ele é mais forte que a formiga, mas as formigas são em maior número. Então, o que o gafanhoto faz? Ele faz uma pressão toda para que as formigas não percebam que na verdade elas são mais fortes, porque elas são em maior número. E a trama toda desse desenho é essa formiguinha atrapalhada aí chamada Flick. Ele faz um monte de barbaridade na história, mas que no final ele acaba convencendo as formigas, acaba mostrando para as formigas que na verdade elas são mais fortes, e eles acabam sendo libertos, acabam sendo livres da opressão e do domínio dos gafanhotos. Quando a gente está junto, a gente é mais forte. Para enfrentar a oposição, para enfrentar a dificuldade, nós vamos fazer juntos. As oposições que você enfrenta na sua vida, as dificuldades que você enfrenta, você precisa estar na comunhão, porque com outros juntos, nós podemos nos fortalecer, nós podemos nos unir. Você pode estar com alguém e pode ser defendido. Eu me lembro na nossa experiência lá com os primos, que era assim que acontecia, né? Os primos, os irmãos lá, eles brigavam entre eles, a criançada lá, mas quando um de fora ameaçava, eles se uniam e o mais velho ia na frente, e aí de fora ficava meio com medo, né? Porque ó, tem mais irmãos lá, está acompanhado, não está sozinho, né? Então na hora da oposição nós precisamos estar de fato juntos, como diz aqui o texto do Eclesiastes. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Tivemos uma experiência, uma ocasião, só para citar o caso desses valentões, marido que bate na mulher. A senhora começou a frequentar a igreja e ele espancava a mulher e ameaçava de morte. E nós falamos para ele o seguinte: olha, ela não está sozinha, e você sabendo disso.
que ela não está sozinha. Ela tem uma igreja com ela. Ela não está largada nesse mundo para você fazer dela o que você quer. Há uma igreja que está apoiando. E aí ele sentiu, opa, percebe que, né? Tem mais gente junto, não pode fazer o que quer, porque estão. Se um for ameaçado, se há oposição contra um, então o outro se levanta e defende e ajuda na dificuldade e na luta que acontece. Pois bem, esse texto aqui nos fala que é melhor estar acompanhados, é melhor estarmos juntos. E eu quero concluir perguntando para você: quem são as pessoas que te acompanham? Qual é a sua participação? Qual é o seu envolvimento aqui na igreja? Como é que isso funciona na sua vida? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que te apoiam? Quem são as pessoas que vão estar com você? E qual é o valor que você tem dado ao outro? Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo, de uma certa forma, me fala sobre o que eu posso e devo fazer em favor do próximo. Não é isso? Amar o próximo é estar disposto a ser ajuda para o próximo. Amar o próximo é estar disposto a ser instrumento de Deus para abençoar o próximo. Mas esse texto aqui nos fala da outra via, da outra mão. É a importância que o outro tem para que eu seja ajudado. Como o outro é importante quando eu preciso de ajuda. Como o outro é importante quando nós nos vemos diante de uma grande tarefa que é maior do que eu. A obra de Deus é maior do que qualquer um de nós. E eu tenho certeza que não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. Quando a obra de Deus acontece, acontece porque há gente valorosa que se une e faz a obra. Nunca é um só. Um pode dar a direção, pode mostrar o caminho, mas é o conjunto, porque a obra é árdua, a luta é difícil. Mas quando estamos juntos, é melhor. Como dizia o slogan da convenção: juntos somos mais. Juntos somos mais. Isso é verdade. A obra só poderá ser feita se estivermos juntos. Mas não podemos esquecer também do seguinte: estamos juntos também na hora da dificuldade, na hora do fracasso, na hora da luta, na hora em que nem tudo vai bem. E isso tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual. Porque pode ser que você que está aqui enfrente na sua vida um momento difícil na sua vida. Eu desejo que aqui entre nós possamos dizer: conte comigo, nós vamos estar juntos. Você não vai ficar prostrado. Cair a gente cai, fracassar, fracassa, mas não fica prostrado. Primeiro, porque Deus é por nós. Segundo, porque estamos juntos, em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante. É importante nos sentirmos como um corpo, esse aconchego. Eu desejo que a minha família, que a sua família, que nós aqui nos sintamos bem nessa igreja. Um lugar aconchegante nesse sentido, no sentido de calor humano, de estarmos juntos, de nos sentirmos irmanados na mesma fé. Não só uma declaração que é feita aqui quando cantamos, não só aquilo que falamos quando lemos a Bíblia, mas algo que experimentamos de fato do coração. É você se sentir bem aqui. A minha oração a Deus é que cada pessoa dessa igreja aqui se sinta bem, porque nosso desejo é que isso aqui seja uma igreja aconchegante, que exista calor humano, onde todos com a mesma fé possam caminhar e estarmos juntos diante da oposição. Quer fazer a obra de Deus? Vai ter oposição, vai ter luta, não é fácil, faz parte. Por quê?
próprio Jesus enfrentou luta. O próprio Jesus foi rejeitado. O próprio Jesus foi perseguido. Isso faz parte da história daqueles que querem seguir Jesus, enfrentar a oposição de alguma maneira. Mas vamos enfrentar juntos, em nome de Jesus. Por quê? Porque é melhor sermos 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, do que um só, sozinho, enfrentando a batalha sozinho. Convido você a fazer parte desse empreendimento, desse desafio de caminharmos juntos. Por quê? Porque é melhor. Porque esse é o plano de Deus para nós, como igreja. Quero convidar você a fechar os seus olhos, falar com Deus, pensar na sua questão individual, né? Sua questão pessoal. Será que você está trabalhando demais porque está sozinho e não deixa os outros participarem, né? Diz alguém que está trabalhando demais, está carregando o fardo sozinho e reclama, mas não deixa o outro participar. Não dá espaço para que o outro participe. Faça também, não delega. Quem sabe você está se sentindo prostrado, caído, diante da dificuldade da vida, olha para o seu lado. Ah, irmãos, será que você está dizendo assim, ninguém liga para mim? Será que é isso mesmo? Ou será que é você que se enfurnou no seu canto e não deixa ninguém se aproximar? Quem sabe por vergonha, tem temor, tem vergonha, não pensar, não quer falar, como vai ser, e você se enfurna no seu canto, se esconde, fica ali e fica só reclamando, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Quem sabe a hora de você falar, eu preciso da ajuda dos irmãos, eu preciso reconhecer que sozinho eu não posso chegar lá. Talvez você, no seu coração, se sinta frio quanto a esse aconchego, né? Eu sinto essa frieza, eu não tenho, parece que eu não me sinto feliz com as pessoas. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração. Quem sabe é aqui neste lugar Deus vai te abençoar, que você se sinta de fato aquecido, sinta o calor humano, o calor do Espírito Santo de Deus, que está neste lugar para nos abençoar. Ou quem sabe você está enfrentando oposição sozinho. Hora de compartilhar, hora de contar. Quem sabe você está enfrentando humilhação sozinho. É hora de contar com o companheirismo, com a irmandade. Abrir o coração. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus.